Olá, amigos do canal É Tempo de Oração. Eu gostaria de convidar você para orar comigo. Mas antes de você orar comigo, você meditar no centro da vontade de Deus. Meditar comigo sobre a vontade de Deus. A gente ora assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade. Existe a pior coisa que pode acontecer na vida de um cristão. Pior do que o diabo. O que seria pior do que o diabo? É você deixar de fazer a vontade de Deus. Estou falando na vida de um cristão, que uma pessoa que ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus, uma pessoa que ainda não tem o compromisso, não nasceu da água do Espírito, e não tem o compromisso com Deus, no temor do Senhor. Então, até no julgamento, no juízo final, estas pessoas que não têm conhecimento nenhum, Deus ele não vai agir com tanto rigor quanto para quem já tem. Então, uma pessoa que já tem o conhecimento da palavra de Deus, que já tem o conhecimento da vontade de Deus, qual é a vontade de Deus, e ela deixa de fazer a vontade de Deus para fazer a sua própria vontade, então essa pessoa ela vai ser cobrada de uma forma diferente, porque tem o conhecimento. E eu tenho visto de que é uma das piores coisas, um dos piores, as piores quedas, de todas as quedas, de todos os tropeços que a gente encontra na nossa vida, esse é um dos piores tropeços da nossa vida, é quando a gente deixa de fazer a vontade de Deus para fazer a nossa. Às vezes a gente até canta: eu quero estar no centro da sua vontade, desfrutar da liberdade. Às vezes a gente canta hinos que fala sobre a vontade de Deus, de fazer a vontade de Deus, mas a gente não praticar não adianta nada. Às vezes a gente prega, a gente ensina, mas se a gente não praticar não adianta nada. A gente tira por Abraão. Abraão, ele fez a sua vontade quando ele vai lá para o Egito, porque aonde ele estava havia fome, havia miséria, pobreza, estava numa situação. Mas foi a vontade de Deus ele descer para o Egito? Ele orou a Deus, ele buscou a Deus, ele fez a sua vontade. Ele achou melhor que lá ia ser mais razoável, porque tinha comida. Ele preferiu, ele escolheu. Você vê de que a gente sofre por causa das nossas escolhas. E quando as nossas escolhas não é segundo a vontade de Deus, a gente padece. A gente padece. Entendeu? O que aconteceu com Abraão? Vê como ele padeceu no Egito. Saiu rico, voltou rico, muitos bens, foi indenizado. O faraó trouxe para ele muito ouro, prata, escravos, escravas. Amigos, não adianta a gente querer pensar no resultado material, de sucesso, de conquistar alguma coisa, casa, carro, dinheiro, fama, sucesso, se não for dentro da vontade de Deus. Enganoso é o coração e desesperado corrupto, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então não adianta a gente tentar enganar a Deus que não engana. Então, qual o pior tropeço da vida do cristão? Não é o diabo, não é o diabo, não é a pessoa, não são as pessoas, é a gente mesmo. É quando a gente deixa de fazer a vontade de Deus para fazer a nossa. Talvez você esteja numa bifurcação da vida aí, entre eu faço a vontade de Deus, direita, ou eu faço a minha vontade, esquerda. E nessa bifurcação,
Você tem que ter a direção de Deus nessa decisão, nessas escolhas. Porque se você rogar a Deus, orar a Deus, para você não tomar decisão na sua vontade, escolhas na sua vontade, e você pedir a direção, pedir a força, para mesmo sem querer fazer, mesmo sem querer ir para essa direita aqui, eu vou pegar isso aqui, eu vou fazer isso aqui mesmo contra minha vontade, mas é a vontade de Deus. Para isso tem que ler a Bíblia, porque tudo que você for fazer, para você saber se é a vontade de Deus ou não, faça comparativo, a comparação com a Bíblia, com as Sagradas Escrituras. E aí vai, você vê que a vontade de Deus, vai em frente. Você já fez todo o planejamento, você já viu 3 alternativas, das 3, das 4, 2 alternativas, uma aqui pode acontecer, 2 podem acontecer, 4 alternativas podem acontecer. Dentro dessas alternativas que você está traçando, que pode acontecer, qual é que está dentro das Sagradas Escrituras? Então, vai em frente. Deus é contigo. É a resposta que você estava querendo, é essa aí. Faça segundo a vontade de Deus. Tá bom? Escreva assim, você que ficou até agora, escreve assim: eu quero estar no centro da vontade de Deus. Escreve. Coloca para fora, determine e profetiza aquilo que você vai viver. Até para o seu cérebro entender de que você não vive uma vida comum, mas uma vida pela fé. Então, determina, eu vou fazer, eu vou estar, eu vou viver no centro da vontade divina, da vontade de Deus. Vai escrevendo. Enquanto eu estou falando, você já vai escrevendo. Muito bem, então vamos orar e entregar esse dia na mão de Deus, nossa vida. Se você pode, feche os seus olhos. Oh meu Deus e Pai Todo-Poderoso, quando Adão tocou naquela árvore, comeu daquele fruto, ele não estava fazendo a sua vontade. Ele deixou de fazer a sua vontade, porque a sua vontade era essa, que ele não tocasse, que ele não comesse. Mas vai lá a Eva e toca, come, faz o que não deveria ter feito. Depois leva a Adão a fazer o que não deveria fazer. E assim foi feita a vontade deles e não a tua. E a partir daí veio o caos, sofrimento para a terra, sofrimento para a humanidade. Como até hoje, meu Deus, o Senhor coloca diante do ser humano a obediência e a desobediência. O Senhor coloca a ordem, o mandamento. O Senhor coloca a lei, as normas, a disciplina. E muitas vezes, meu Deus, até a gente, quantas vezes a gente deixou de fazer a tua vontade, para fazer a nossa vontade, a gente se deu mal, a gente não foi bem sucedido naquilo porque a gente deixou de fazer a tua vontade para fazer a nossa. A ganância, a inveja, o ciúme, meu Deus, a ostentação, os sentimentos, o que está ligado ao mundo, à carne, ligado à carne, aos desejos carnais, às concupiscências carnais, às vontades humanas. Meu Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos para que a gente não venha fazer a nossa vontade, mas venha fazer a sua vontade. Ajuda-me, ó Deus, a mim e todos os amigos que oram comigo. Porque muitas vezes a gente não quer fazer isso, mas é a sua vontade, tem que fazer. Muitas vezes a gente deixa de fazer isso, porque seria muito bom para nosso ego, para nós mesmos fazer, mas não é bom para o Senhor. As Escrituras não aprovam, a palavra do Senhor não condiz com o que é essa escolha. E muitas vezes a gente tem que engolir o ego, Pai.
Oh meu Deus, em nome de Jesus, dai-nos forças para que a gente venha fazer a sua vontade e não a nossa. Dai-nos coragem. Eu abençoo os amigos que estão orando comigo. Eu abençoo esse dia na tua vida. Receba paz, saúde, receba vida, receba força. Receba condições para que venha a ser feita a vontade de Deus e não a sua vontade. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos digam amém. Graças a Deus. Amigos, você está abençoado em nome de Jesus. Até amanhã.